Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, até aqui nos sustentou o Senhor. Como Ele disse, Ele é fiel e cuida daqueles que perseveram segundo o Espírito Santo. Porque aquele que semeia segundo o Espírito Santo, semeia para a vida eterna, para que os dias vão bens e longos nessa terra. Já aquele que semeia para a carne, semeia para a corrupção, para a destruição, porque somente através de Cristo que nós herdamos a salvação e a vida eterna e alcançamos a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, porque a sua sabedoria nos concede um entendimento que é desviar do mal. Porque ninguém com entendimento de próprios olhos se desvia do mal, se alcança. Nós temos que seguir aquele que venceu. Ele disse, eu venci o mundo. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. E nós, como obreiros de Cristo, cabe a nós destruir as vãs obras infrutíferas do diabo, né? Porque vencido ele já está, cabe a nós expulsá-lo, né? E nós estamos aqui para cumprir o propósito do qual ele nos chamou, e de anunciar o Evangelho a toda criatura. Fomos chamados para ser guia de cegos, para resplandecer a luz aonde nós pisarmos a planta dos pés, e anunciar a verdade, do qual Jesus disse lá aos fariseus que tinham crido nele e convertido eles, se vós perseverais na minha verdade, conhecereis a verdade que liberta e cura, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade, né? João 14,6 ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único que veio do alto dos céus e adentrou novamente ao alto dos céus. Ele é a nossa esperança, é a nossa confiança, do qual nós temos certeza de alcançar a salvação e a vida eterna, quando a nossa consciência, porque a Bíblia diz, cada um examine-se a si mesmo. E quando a nossa consciência nos acusa que estamos sendo imitadores dele, estamos perseverando nas boas obras. E através das boas obras, juntamente com a fé, porque assim como o corpo sem o Espírito está morto, assim é a fé se não tiver as boas obras. Temos que agir na imparcialidade, na equidade, exercendo o direito, né? Jamais oprimindo, porque aquele que oprime é do maligno, né? Nós fomos chamados para anunciar as boas novas para que aqueles que estão oprimidos, do qual Jesus disse, aprendei do meu jugo, o meu fardo que é leve, vinde todos os oprimidos, os cansados, e eu vos aliviarei. Ele é aquele que alivia, né, todo aquele que está segundo o jugo do opressor, né? Jesus advertia ali os religiosos, vós sois aqueles que colocam um jugo, um fardo pesado sobre o meu povo e não movem um dedo para ajudá-los. Vós sois aqueles que atravessam o oceano e fazem 2 vezes mais filho do diabo do que vós. Somente através daquele que anuncia o Evangelho, né? Porque pela lei está sempre tropeçando em vários pontos e acometido desobedecer a todos. Pela graça sois salvos, tem o conselheiro, o consolador, o advogado, né? Aquele que pecar, clame a ele é aquele que nos redime do pecado. Mas não pode ser um pecador penitente, daquele que persevera no erro, né? Porque a Bíblia diz, né, a estes nem oreis, porque os que blasfemam contra o seu Espírito não há perdão, ele risca o nome no livro da vida. Cabe a nós, dia após dia, perseverar em oração pelos santos,
perseverar em oração pelos ímpios, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, né? Para que através de um coração arrependido e contrito, possa receber a palavra e a palavra frutificar neles, né? A Bíblia diz que alguns estariam produzindo 30, 60, outros até 100 por um. Mas é necessário o coração contrito e arrependido, porque o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Ele, que é a água transformada no vinho novo, faz a purificação, a expiação pelos pecados. A palavra, que é viva e eficaz, purifica, né? O Espírito, através das suas advertências do Espírito Santo, aqueles que assim perseveram, as suas advertências é que nos mantém no caminho, né? Nós não desviamos, nós andamos em retidão, o Espírito inabalável, o Espírito reto, do qual Davi, quando ele transgrediu, no caso de Urias, né, o pecado endurece o coração, não tem a visão, ele não compreendia o que Natã estava a dizer, né? Ele chegou a condenar pela parábola que Natã o havia lhe advertido. E Natã, o profeta, diz: Davi, este alguém é tu, né? Onde ele reconheceu diante do Senhor com a confissão no Salmo 51, pequei, fiz somente o que é mal diante dos teus olhos, não me retires o teu Santo Espírito, me mantém com o Espírito inabalável, me purifica como o isopo, né? Do qual Davi, um homem segundo o coração de Deus, exceto no caso de Urias, também no caso quando ele fez aquele censo, do qual não era a ordenança do Senhor, houve consequências, porque de Deus não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares certamente colherás. Aquilo que Davi fez em oculto foi revelado a todo Israel soube, né, daquilo que ele fez em oculto, porque de Deus não se esconde nada. O que é oculto diante dos homens, para Deus ele revela. Está escrito: tudo aquilo que for dito nas trevas será revelado na luz. Tudo aquilo que foi dito nas recâmaras, dentro dos quartos, será revelado no alto dos telhados, né? Porque ele é aquele que mostra toda obra infrutífera do diabo. Todos aqueles, estamos vivendo os dias maus de apostasia, de esfriamento, e ele é aquele que revela aqueles que realmente servem o justo, o tzadik, e aqueles que não servem, aqueles que dizem que servem, não servem, aqueles que servem o rachão, o maldoso. Ele é aquele que aparta todos aqueles que perseveram segundo o seu Espírito, ele aparta da injustiça, ele está apartando, né? Porque não existe comunhão de justiça com injustiça, não existe comunhão de luz com trevas, não existe comunhão de Cristo com Belial. Ele é aquele que está apartando, ele é aquele que está colhendo, né? Retirando o joio, né? E está preparando somente o trigo, um povo bem disposto e preparado para o louvar, não somente com o mover de lábios, mas com as boas atitudes através do Espírito Santo, usando a piedade como fonte de alegria e não como fonte de lucro, quanto muitos fazem por interesse, né? Nós somos daqueles que operamos segundo o amor, a forma correta de operar os dons irrevogáveis. E pelo amor é que se opera os dons, que se utiliza a piedade, que faz a boa obra em oculto, e o Pai que está no alto dos céus nos galardoa. Não fazemos para serem vistos por homens, né? Fazemos em oculto, e o Pai tudo contempla. O Pai é aquele que nos galardoa antes mesmo de nós pedirmos. Em nome de Cristo, Ele já sabe daquilo que nós necessitamos. Porque quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro
até mais do que nós pedimos. E em mais um final de semana que se encerra, Jesus Cristo, nós somos gratos porque até aqui nos sustentou o Senhor. Continua nos concedendo a sua graça. A sua graça nos basta, é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa. Continua nos ensinando, nos purificando, revelando, porque é através da revelação, através da perfeita e agradável vontade do Pai, do qual nós perseveramos nas boas obras, através da revelação que o Senhor revela a imagem e a glória do Deus vivo, é que o adversário não pode sufocar o que está em nós, porque o que está em nós é maior do que está no mundo, e nós somos gratos, porque, como o Senhor diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Assim, nós já somos vencedores, nós já vencemos os anticristos, nós já vencemos os falsos profetas, nós já vencemos todas as obras infrutíferas do diabo, porque somos vencedores em Cristo Jesus, e aqueles que estão rumo à condenação, que não querem sujeitar a Deus e resistir ao diabo, já estão condenados. Porque o próprio Cristo nos diz, o Senhor mesmo nos ensina. Eu não vim condenar, eu vim para salvar aqueles que estão rumo à condenação. Mas se não o reconhecem, se não querem seguir segundo a obediência, porque está escrito, melhor que sacrificar é obedecer, cabe a obediência. Porque somente através de ti é o fim da lei, é o cumprimento. O Senhor é a obediência, o Senhor é o elo da perfeição que cumpriu toda a lei, cumpriu aquilo que estava escrito sobre ti, a lei de Moisés, os salmos, os profetas, o que foi dito, os provérbios, tudo estava escrito a seu respeito. Mas muitos não o conhecem, porque se o conhecesse, sabia que aquilo que está revelado na lei foi dito em relação a ti. Assim como o Evangelho dá luz às Escrituras, nós o contemplamos a todo momento. E assim nós perseveramos, porque como o Senhor diz, aquele que conhece o Pai, sabe que o Pai lhe enviou, e o Senhor era antes mesmo de todos, habitou com graça, com sabedoria, fez grandes sinais e maravilhas, como o grande profeta, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o Pai lhe abençoou, porque não achou ninguém maior, juramento eterno por si mesmo, que não se arrependeria. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão, o Emanuel, o Deus é conosco, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias. E em mais uma semana que se inicia, a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti. Louvado seja o Teu nome, nós Te bendizemos, ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Uma semana com fé e esperança em Cristo Jesus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o autor e consumador de nossa fé é Cristo Jesus, o único mediador, o único bispo e bom pastor de nossas almas, que deu a vida por amor das suas ovelhas, que ouvem a sua voz e lhe obedecem, como está escrito: este é meu filho amado, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser. Porque nós somos obedientes, ouvimos a sua voz. Aquele que tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ouvintes e praticantes, porque aquele que ouve e não pratica, não é diligente, engana e ilude-se a si mesmo. E em mais um dia, em uma semana que se inicia, perseverantes em Cristo Jesus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde,
Brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.